queríamos avisar que estamos filmando el evento. Todo el mundo está entonces enterado, digamos, de que estamos filmando. Sonrían. Bueno, entonces buenas noches de nuevo. Mi nombre, para los que no me conocen, es Maite Celada. Estamos aquí convocados por la APESPI y por el área de Lengua Española y Literatura Española Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía para presentar y para dar visibilidad a una cuestión políticamente relevante, el movimiento que se autodesigna mediante la hashtag FICA Español San Paulo, con las especificidades que presenta en este momento en este estadio. Creemos en la necesidad de que los alumnos de la Universidad de San Paulo deben conocer el movimiento, ¿no es cierto? Y pueden decidir si se pueden comprometer y cómo participar. Eso nos pareció muy importante, y es el primer movimiento que hacemos justamente para que salga de la Asociación de Profesores y se convierta en una causa de más gente. Para ello haremos una contextualización de la ley, ¿no es cierto?, del proyecto de ley 446 del 2018, y colocaremos el movimiento en relación con algunos aspectos históricos de la presencia del español en la escuela pública en Brasil y o en la legislación educativa brasileña, porque no siempre el hecho de que estuviera en la documentación implica que estuviera realmente en la escuela. Yo misma me encargaré de hacer esa presentación para posteriormente pasar la palabra al profesor Adrián Fanjul, también que muchos de ustedes deben conocer, también del área de español, quien ampliará esa contextualización o hará algunas observaciones. Finalmente el profesor Jorge Rodríguez Sousa Jr., que es el actual presidente de la Asociación de Profesores de Español del Estado y que trabaja en el Instituto Federal San Paulo, nos dirá cómo surge el movimiento FICA Español No Brasil y se concentrará especialmente en lo que ocurre con ese movimiento en el Estado de San Paulo. Inmediatamente a la noche contamos con la presencia... perdón, disculpen, debería haber... hoy contamos en la parte de la noche con una presencia especial, la de Donizetti de Freitas y Rosina Conceição, que son del gabinete de la diputada Leci Brandão, quien presentó el proyecto de ley al que hicimos referencia, que tramita en este momento en la LESPI. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes. Los demás somos como más de la casa, y les agradecemos especialmente que se hayan acercado. Bueno, muy bien. Entonces, posteriormente haremos algunos comentarios más específicos de qué acciones se podrían promover, de cuál es la propuesta concreta que hacemos desde la ley, desde la APESPI y desde el área de español, y abriremos al público inmediatamente. Bueno, lo que muchos autores llaman o llegan a llamar época de oro de las lenguas extranjeras en la escuela brasileña coincide con el periodo que va entre 1942 y 1961. Vamos a esperar que entre la gente y ahí retomamos. Entonces decíamos, lo que muchos autores llegan a llamar, a considerar la época de oro de las lenguas extranjeras en la escuela brasileña, coincide con el periodo que abarca el lapso entre 1942 y 1961 y que se vincula a lo que se conoce como reforma del ministro Capanema, que se aprueba en el gobierno de Getúlio Vargas
pero que supera ese mandato, manteniendo su vigencia hasta 1961. En ese momento, en el de la vigencia de la reforma, las lenguas extranjeras eran 3, y en este orden: francés, inglés y español. Francés antes que el inglés en ese momento, y por primera vez a nivel federal entra el español. El español ya había estado presente a partir de 1920 y por pocos años en el Colegio Pedro II en Río de Janeiro. En el 42, sin embargo, entra como lengua extranjera en todos los colegios del sistema educativo y en una escuela que en ese momento se empieza a ampliar, alcanzando otros sectores de la sociedad y no solamente ese sector más elitizado del Colegio Pedro II. ¿Qué es lo que ocurre entonces en 1961, ya que estamos hablando de 1942 a 1961? ¿Qué es lo que ocurre en ese año? Que damos como la fecha de término del español en la escuela. Se firma la primera ley de directrices y bases. Antes, todo lo que tenía que ver con educación se decretaba y no pasaba por los procesos legislativos que conocemos hoy día. Y las lenguas extranjeras, en esa LDB del 61, ni siquiera son mencionadas, son directamente excluidas, o como se diría en portugués, con un significante muy expresivo, apagadas. Solo vuelven a hacerse presentes de modo tímido, nada que ver con lo que había ocurrido en 1942 con la reforma Capanema, con una segunda ley de directrices y bases, que es la de 1971. En ese historial que estamos haciendo, vale la pena observar que Fernanda Castellano Rodríguez, en un libro que se llama Lingua Viva, Letra Morta, habla justamente de que en el 61 empezaría en Brasil un proceso por el que se desoficializan las lenguas extranjeras en la escuela. ¿Qué quiere decir desoficialización de las lenguas extranjeras en la escuela? Bueno, que el Estado se desentiende de la necesidad o de garantizar su enseñanza en ese ámbito. Y entonces empieza a extracurriculizarlas, o sea, las retira del currículum oficial, las deja, por ejemplo, en el estado de San Pablo, en los centros de lenguas, de los cuales ustedes deben conocer algo. Algunos es posible que hayan aprendido español en los centros de lenguas de este estado. Quedan entonces en el ámbito extracurricular y esos ámbitos inclusive se empiezan a privatizar. ¿De acuerdo? Ese proceso, entonces, es el que se llama de desoficialización de las lenguas, el que Rodríguez en 2012 llamó de desoficialización das línguas estrangeiras na escola brasileira. ¿Tá? Ese proceso se profundiza en el 96, con la LDB firmada ese año, aún hoy en vigencia, con cierta vigencia, ya vamos a ver por qué, según la cual se instituía la enseñanza de una lengua extranjera en la escuela, de acuerdo con aquella que fuera elegida, o mejor dicho, determinada por la comunidad escolar. La integrada por alumnos, dirección de la escuela, docentes y padres. ¿Qué ocurrió? En realidad, nunca hubo un real proceso de consenso en ese sentido, y lo que terminó fue imponiéndose lentamente, con el peso de una evidencia, el inglés como la lengua. Entonces, en realidad, la LDB proponía eso en teoría, pero de hecho lo que ocurrió es que el inglés fue tomando ese lugar. Y profundizando, en español diríamos zanjando, una diferencia, una asimetría entre esa lengua y las otras lenguas extranjeras en la escuela.
que hoy en día casi ni se especifican, no habría un abanico de otras lenguas extranjeras como por ejemplo en la época de la Reforma Capanema. En 2005, como fruto de una coyuntura en la cual se cruzaban varias cuestiones, se firma la ley 11.161 que se conoce como Ley del Español. La deben conocer probablemente. Voy a mencionar dos de las cuestiones que me parecen importantes para la firma de esa ley. La primera de ellas son las disposiciones que estaban presentes en el Tratado de Asunción desde los 90, relacionadas al ámbito del Mercosur, que justamente determinaban que las lenguas oficiales del Mercosur, en aquel momento español y portugués, el guaraní después va a entrar como una lengua de memoria, como una lengua histórica, pero no como lengua oficial, debían entrar y atravesar los sistemas educativos de los países miembros del Mercosur. En segundo lugar, cabe hacer mención a la presión que hizo España en ese momento y que se expresó inclusive mediante la visita oficial de sus reyes para que esa lengua entrase en la escuela, ya que resultaba una expresiva promesa para ese Estado español y para las empresas vinculadas a ese Estado, que vienen invirtiendo en la lengua, cito, como activo económico, como un recurso económico. El presidente Aznar en los años 2000 hablaba de la lengua como petróleo. Hago un paréntesis en este momento solamente para referirme un poquitito a qué pasó en los otros países del Mercosur, porque fíjense, el primero en firmar, el primero en producir la ley fue Brasil. La ley de 11.161 determinaba la oferta obligatoria del español y la matrícula optativa en enseñanza media por parte de los alumnos. Entonces Brasil es el primer país que firma la ley, ¿no es cierto? Un tiempo después lo hace Argentina en 2018 y esa ley no fue derogada, permanece todavía en Argentina. En fin, a trancos y a barrancos, como decimos en español. ¿Y qué dije? Ay, 2018 hay un error, gracias Adrián. Hay un error ahí, yo encima lo reitero. En el 2008, desde el 2008, la ley está entonces ahí en Argentina y la lengua está presente en buena parte de las instituciones. Me parece importante decir, bueno, ¿qué pasó con los otros países miembros? Voy a mencionar solo el caso de Paraguay. Paraguay tiene un problema previo, que es su guaraní, la lengua que circula cotidianamente en ese país. Entonces, se tuvo que ocupar, el guaraní es lengua oficial desde el 92, y se tuvo que ocupar de poner a circular en la escuela el guaraní como lengua de la escuela, con todos los problemas que eso trae. Se la normatizó y se convirtió en una lengua que no tiene nada que ver con lo que la gente habla, por ejemplo. Pero eso implica un debate y un esfuerzo enorme. En el caso de Uruguay, los movimientos fueron en otro sentido. Hay muchas personas, hay muchos hablantes en el Uruguay que tienen el portugués como lengua materna, por la frontera y por sus migraciones en el interior de ese país. Entonces consideraron, hicieron un reconocimiento muy importante del portugués como lengua materna para que no se atropellase en la escuela a esos hablantes cuya lengua era permanentemente negada. Se enseñaba un español puro y no se tenía en cuenta que había hablantes de portugués o de portuñol, de la lengua de mezcla. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo ahora a la ley 11.161 o ley del español, tenemos que tener en cuenta que en el 2005 determinaba un plazo de 5 años para que los estados de Brasil, cada uno implementase el español en la escuela. O sea, el plazo era 2010. En ese sentido, varias iniciativas del Estado federal,
en ese interregno de 5 años pueden entenderse como parte de una política a favor de la implantación del español en todo el país. En primer lugar, las orientaciones curriculares de la enseñanza media, formuladas en 2006, a cargo del Ministerio de Educación, del MEC, que introducían una sección especial para considerar las especificidades de la enseñanza del español. Tienen un apartado, una sección especialmente para el inglés y una especialmente para el español. Vale la pena leerla, son un documento muy interesante, muy marcado por la presencia de toda la reflexión realizada en las universidades brasileñas. La inclusión, por otra parte, en 2010, de la selección de libros didácticos de español en el Programa Nacional del Libro Didáctico, conocido como PNLD, del mismo Ministerio de Educación, para ser distribuidos gratuitamente en todas las escuelas del país. Me detengo en la enumeración, porque me parece importante señalar que la realización de esas dos acciones implicó la reunión de funcionarios del Ministerio con docentes e investigadores de las universidades brasileñas, en una inversión, como se diría en portugués, en un investimento muy fuerte, en el cual de alguna manera estaba presente la reflexión elaborada en los últimos años en Brasil alrededor de lenguas extranjeras, que no es poco. En esa lista podemos incluir también la apertura de las carreras de letras para la formación de docentes de español, que no fue poca, y la convocatoria de concursos. Ese conjunto de acciones compone una serie en la que podemos detectar un hilo conductor que respondería a la lógica de una planificación lingüística. Esa planificación lingüística, digamos, tuvo sus contradicciones, y en algunos momentos las universidades y las asociaciones de profesores de lenguas tuvieron que manifestarse y tuvieron que de alguna manera reaccionar. No vamos a entrar en detalles en este momento. Vamos a retomar entonces qué pasa con la implementación de la ley. ¿Se acuerdan que había 5 años, del 2005 al 2010? En general los estados no tuvieron un ritmo acelerado en la implementación del español, y San Pablo en ese sentido solamente o recién en agosto del 2010 firma un decreto por el cual tímidamente se dice algo sobre el español. En esos 5 años realmente lo que podríamos decir que ocurre en el Estado es que el inglés se termina de afianzar en la escuela pública paulista. El inglés se termina siendo la lengua, la única lengua, por lo menos a nivel da grade curricular, y inclusive se contrata un programa que se llama Early Bird, en inglés el pajarito madrugador, que se empieza a implementar en la escuela primaria, desde el primero grado. A veces paso al portugués por las especificaciones en el modo de designar esas partes de la educación. Bueno, entonces fíjense, ese proceso de implementación y teórica presencia, ¿no? ¿Se acuerdan que el libro de Rodríguez es Lingua Viva, Letra Morta, ¿no? Del español en la escuela brasileña se interrumpe durante el gobierno Temer en febrero de 2017 con la derogación de la ley del español, y que afecta también la LDB del 96, con la sanción de la ley 13.415, y vamos a leer especialmente un fragmento. Fíjense, el fragmento que se refiere a las cuestiones disciplinares. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas.
Hoy a la mañana decíamos, en ese campo disciplinar tan árido, ¿no? 3 disciplinas, 3 materias, aparece la mención de las lenguas indígenas, parece que como forzada, ¿no es cierto? Como si fuera una obligación, un compromiso político, ¿no? De lo políticamente correcto. Imediatamente se dice, os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Com relação a esse fragmento, me parece importante subrayar 3 cuestiones, ya para terminar, por lo menos mi intervención. La primera, en la textualidad que abordamos se materializa claramente la expresión de una relación de fuerzas por la que lengua extranjera moderna termina especificándose exclusivamente como inglés. En una metonimia maldita, dice Neji Maya González, inglés en el lugar de todas las lenguas, ¿no es cierto? Y esto no es algo solamente del Brasil, esto está presente en legislaciones de Argentina, de Colombia, de Chile. ¿Eh? La segunda observación. Veamos la tríade o la tríada disciplinar. Portugués, matemática e inglés. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque fíjense, ¿cuál será el inglés que realmente se enseñará? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Ya sabemos cuál es el inglés que está presente hoy en la escuela pública, ¿no es cierto? En ese sentido, también estamos en contra de eso, de que no sea ese inglés, y que ese inglés podría estar más vivo en la escuela, ¿no es cierto? Hay una característica, hay una regularidad en esta legislación. Ese proyecto de enmienda constitucional está produciendo efectos dentro de la ley. Entonces, toda aquella propaganda que se hace, no sé si la recuerdan, hace 2 o 3 años atrás del MEC, diciendo habrá una flexibilización y el alumno brasileño podrá elegir sus itinerarios formativos, va a estar totalmente supeditado a las reales condiciones de producción de la educación, donde los cortes de presupuesto, orçamento en portugués, son, como lo sabemos, brutales. Entonces, probablemente el inglés que va a quedar un inglés básico, un basic English, como decía Ogden en los años 30, para dar cuenta de lo que también masivamente se necesita en el campo laboral. Es una escuela para formar trabajadores, fundamentalmente. La lectura de prospectos instructivos en el montaje de autopartes, autopesas en portugués, la posibilidad de diálogos dirigidos o monitoreados en un call center, el manejo mínimo en los medios informáticos, entre otros. Esto si no se perpetúa la tradición de lo que se conoce como enseñar el verbo to be. Y hoy me decía Adrián, en la charla de la mañana, que leyendo las bases nacional curricular, se nota que lo que va a prevalecer es el inglés como verbo to be, o sea, una lengua muerta, ¿no? Bueno, la última observación, ya para cerrar, también aparece un juego significativo de contrastes entre adverbios, obligatoriamente para el inglés y preferencialmente para el español. En el caso del inglés ya sabemos, de alguna manera eso obligatoriamente no es nuevo, y lo que hace es de alguna forma confirmar la evidencia de que esa es la lengua de la educación. Pero a ese obligatoriamente se contrapone de alguna forma ese preferencialmente, que escuchamos como zanjando una diferencia dentro de las lenguas optativas. Bueno, el español pasaría a tener un lugar preferencial.
dentro de todo lo que dijimos. Esto está determinado por la PEC 241 y por todas las cuestiones de las que hablamos. Lo que me parece importante es, discúlpenme que voy a cambiar de anteojos para leer un poco mejor, ese preferencialmente hubiera sido impensable hace 20 años atrás. Entonces podemos pensar que también llega expresando cambios, expresando que hubo trayectos en esa memoria, que esa lengua fue siendo resignificada, y no solo a nivel, digamos, de la educación y de la documentación que se hace en un Estado nacional, sino también en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, en los intercambios académicos, en los intercambios laborales, en los intercambios, digamos, comerciales que ha habido en los últimos años. Podemos decir que todo eso fue resignificando esa lengua. Una lengua que tradicionalmente se pensó como una lengua que no necesitaba ser estudiada, que el brasileño tenía competencia espontánea sobre ella, que no necesitaba estudiarla, que no tenía que someterse a ese esfuerzo, a ese trabajo. Imaginario que todavía continúa muy presente en la sociedad brasileña y contra el cual tenemos que trabajar. Entonces la pregunta sería, o las preguntas que nos instalan serían, ¿la preferencia se debería a un cambio del lugar del español en las representaciones? ¿A un cambio con respecto al lugar del francés, del alemán, del italiano? ¿Constituiría una pista de que el español pasó a funcionar como un presupuesto que no se puede negar? ¿No podría colocarse en discusión la necesidad de su enseñanza, siempre y cuando la del inglés esté garantizada? Las propias preguntas parecen llevarnos a ciertas hipótesis. Junto con el inglés, el español también funcionaría como un presupuesto, como algo que parece estar funcionando como una evidencia, lo que nos llevaría a decir que el propio lugar del inglés, paradojalmente, le da ese segundo lugar al español. Yo creo que con esto tenemos una parte del contexto que nos permitirá entender en qué contexto, justamente en qué circunstancias surge el movimiento FICA Español Brasil y FICA Español São Paulo. Gracias por la escucha y le pasamos la palabra al profesor Adriano. Obrigado. Muito obrigado, queria dizer a PESP, a área de espanhol, e muito especialmente obrigado a Donizete e a Rosina, sejam muito bem-vindos na faculdade, em nome do Departamento de Letras Modernas. Obrigado pelo apoio de vocês, tá? Eu queria acrescentar ao panorama que a Maite colocou, algo que tem a ver com, digamos, os lugares nas relações internacionais, digamos, lugares onde se pensa o Brasil digamos, na geopolítica e nas relações internacionais. Precisamente essa medida provisória 746, dictada pelo governo Temer e que deu lugar à lei de reforma do ensino médio, e da qual Maite estava apontando alguns parágrafos, não casualmente se dá como uma das primeiras medidas, como medida provisória, né, não como lei, de um governo que, quando assume, imediatamente coloca um ministro das Relações Exteriores, naquele tempo era José Serra, não sei se vocês lembram, que uma das primeiras, digamos, já no seu discurso de posse, propõe que o Mercosul vai mudar, que o Mercosul vai ser praticamente apenas uma aliança comercial, né? E já começa a circular a ideia de desideologizar o Mercosul, né? Que pode ser claramente lida como desterritorializar, no sentido de que o Mercosul retroceda nos aspectos de integração cultural e educacional, né? Apesar de que nenhuma das medidas foi exatamente tocada, né?
parece ser essa expectativa, e tem a ver com uma expectativa de relacionamento privilegiado. No caso do governo Temer, explicitamente, e está nas bases curriculares com os Estados Unidos e a China, agora vai saber. Ficou só os Estados Unidos, né? Enfim. Agora, as condições, o que acontece? Quando falamos em integração regional e falamos do Mercosul também como uma evidência, tem a ver, primeiro, com que o Mercosul já tem muitos anos, né? Então é uma denominação com a qual estamos acostumados, mas também que temos uma certa, digamos, prática de considerar os fatos históricos a partir digamos, da superestrutura institucional, né? Então o Mercosul existe desde tal momento e o Mercosul teria dado lugar a diferentes medidas que têm a ver com a integração, dentre elas com a integração no plano do linguístico, das linguagens, né? No entanto, eu penso que é importante levar em conta, já que estamos precisamente na universidade, quando estudamos, quando nos encontramos com estudos de história na universidade, que no geral temos contato com outras perspectivas, né? Que nos mostram que o que acontece nessa superestrutura institucional é uma, digamos, uma adequação a coisas que estão acontecendo na sociedade civil e no funcionamento da economia, nos modos como as sociedades se organizam para produzir, né? Então, se nós considerarmos que, por exemplo, se vimos a história comparada de Fausto e Devoto, né? De Fausto e Fernando Devoto, história comparada Brasil e Argentina, a gente vai encontrar que, por exemplo, de 1985 a 1994, que são os anos em que mais começa a se pensar em institucionalizar o que depois vai ser o Mercosul, o comércio exterior entre os países que depois se integrariam no bloco aumentou um 22% anual. Quer dizer, houve uma reconversão muito grande do direcionamento das atividades econômicas, e que não foi somente na América do Sul, teve um período de surgimento de blocos em todas partes. E essas condições econômicas que deram lugar à institucionalização do Mercosul continuam dadas, né? Digamos, então, eu penso que isso em parte explica esse lugar, digamos, esse advérbio que Maite apontava, não, preferencialmente para o espanhol, né? E eu penso que sim, que o lugar do espanhol não vai voltar à situação prévia ao Mercosul. Penso que é irreversível precisamente pela existência dessas práticas sociais e econômicas, que são as que, em última instância, apontam a necessidade, né? Porque podemos ter governos com ideais totalmente diferentes, né? Que sonham com sermos o 49º Estado da União, os Estados Unidos, né? Uma espécie de Texas do Sul. Podemos ter delírios de anexão europeia, enfim, pode ter de tudo, né? Porém, enfim, as atividades econômicas existem, né? E isso marca alguns lugares. É claro que isso não me faz desprezar, em absoluto, não podemos desprezar o que se manifesta como políticas exteriores, né? E o conteúdo que se dá a isso, né? Enfim, se estou com esta fita hoje, porque, bom, além de... eu tenho as duas nacionalidades, brasileira e argentina, e hoje, para nós argentinos, é um dia muito importante, né? Porque, digamos, teve uma muito nítida, indiscutível, contundente expressão por parte da maioria do povo argentino de que tem coisas que não dá para mais. E isso está bastante relacionado à problemática que vemos aqui, porque uma das coisas que se tentou que os argentinos acreditassem, e que se está tentando também aqui, é que não tem outra solução que abaixar a cabeça, aceitar tudo que se diz, toda a imposição que vem do mercado mundial e dos centros hegemônicos de poder. E isso, é claro, que também abrange
as políticas culturais, políticas educacionais e políticas linguísticas, né? Bom, agora, mesmo se houver uma mudança política, de qualquer modo, para nós que somos profissionais que trabalhamos com o espanhol, e eu penso que acontece com qualquer língua, porque as línguas precisamente são vistas e podem ser um valor, se eu sou o termo, enfim, eu diria valor de troca, mas é muito marxista. Ativo econômico. Ativo econômico, elas são. Ganha-se dinheiro com as línguas. Então, mesmo em momentos em que havia outras políticas, também tivemos que lutar bastante para que o lugar do espanhol estivesse, digamos, a serviço da formação cidadã e integrado à formação que a escola oferece, e não que seja lugar de, enfim, de descaracterização da nossa profissão e de aproveitamento por interesses privados os mais variados, né? Sei lá, em 2009 eu era vice-presidente da PESP, da associação que hoje preside o Jorge, e a gente teve que ir até também na Assembleia Legislativa, porque se havia posto um projeto, tinha sido proposto um projeto que todas as línguas estrangeiras podiam ser terceirizadas, o inglês também, né? Então, isso é sempre algo sobre o qual temos que estar alerta, precisamente por esse processo de desoficialização, a qual Maite se referia, que instala um pressuposto de que a língua estrangeira não se aprende na escola, é sempre uma disciplina que corre esse risco. Por isso é tão importante que num projeto de lei, que o Jorge vai apresentar, exista como existe na proposta, a especificação de que o ensino tem que ser na grade curricular e no horário escolar. Porque desse modo, digamos, garantimos que digamos, que o espanhol tenha, ou qualquer outra língua, estou falando espanhol porque é o que nos convoca, né? Tem essa função formativa e fazermos parte, pro bem ou pro mal, né? Dos sistemas escolares. Bom, só isso. Jorge, você quer sentar aqui? Quer que eu abra seu PowerPoint e você fica aí? Que você preferir, né? Não, eu acho que talvez seja mais fácil para as câmeras. Tá, ok. Tá? Bom, boa noite. Gostaria de agradecer à área de espanhol por esse espaço aqui, em que os professores Maite Celada e Adriano Fanrul estão aqui com a APESP, né, em nome da Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo. Agradeço o espaço e também estou muito contente também de ter a presença, né, do gabinete da Alice Brandão, em nome da Rosina e também do Donizete, quem nos apoiou bastante lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, num processo que culminou no projeto de lei 446/2018, de iniciativa da deputada Alice Brandão. Bom, eu pensei trazer um pouco o contexto, né, de como esse projeto ele foi articulado, também com a própria história da atuação da APESP no estado de São Paulo, né? Ou seja, não dá como desconsiderar todo esse percurso que a APESP tem feito ao longo da sua história, de mais de 35 anos, né, com o que nós estamos vivendo atualmente. Então, eu esquematizei a minha fala muito rapidamente, né, pensando, né, como a APESP tem atuado desde a sua formação, né, a atuação da APESP com a Secretaria de Estado da Educação, a CE São Paulo, a articulação da associação com a LESP, a partir um pouco dessa experiência da associação com a Secretaria de Estado da Educação, apresentar o projeto de lei 446/2018, os movimentos Fica Espanhol pelo país e também o movimento Fica Espanhol SP. Então passo a me referir então ao histórico da APESP, né? Sempre na defesa do ensino de língua espanhola e de suas áreas correlatas, não só nas atividades de formação continuada, mas também
né, na articulação com o governo estadual, em se criar condições de que o ensino de língua espanhola seja efetivo na rede pública, né? Eu lembro bastante da fala da professora Neide, que estava aqui de manhã, e que em outros momentos se referiu que o ensino de língua espanhola foi o disparador da criação dos Centros de Estudos de Línguas, né, em 1985 ou 86, se não me engano, né? Então essa história com o ensino de espanhol, ela sempre se colocou no estado de São Paulo e tem muito a ver também com esse processo com que a Maite se referiu, de desoficialização, desterritorialização das línguas no espaço da escola pública, né? E, bom, esse diálogo das gestões anteriores com a Secretaria de Estado da Educação sempre se deu, então, nesse viés, né? E acirrou, basicamente, na promulgação da Lei 11.161, de 2005, a chamada Lei do Espanhol, né, que institucionalizou a oferta obrigatória de caráter facultativo para o aluno nas escolas do ensino médio. E no estado de São Paulo, esse processo sempre foi desconsiderado até o momento do cumprimento da lei, o prazo que se deu, que era 2010, né? Então, essa precarização do ensino espanhol, ela também se manteve mesmo com a promulgação dessa Lei 11.161, né? E posteriormente, como eu vou fazer referência ao último concurso PEB2, Professor de Educação Básica, em que também esse processo não andou, né? Bom, a situação dos cursos livres de espanhol no Centro de Estudos de Línguas tampouco foi uma perspectiva elogiável, né? Sempre o Centro de Estudos de Línguas, para quem não conhece, é um projeto de pasta, né? O que seria um projeto de pasta? Algumas escolas podem pôr em ação esse projeto e a atribuição de aulas fica condicionada a esse projeto de pasta, né? Nem todo mundo pode ser professor nesse projeto de pasta e nem todas as escolas podem oferecer esse projeto de pasta. Então isso também criou uma dificuldade mesmo para esse espaço específico do Centro de Estudos de Línguas, né? E em 2013 houve um concurso, né, esse concurso de PEB2, em que se previu a convocação de professores de espanhol para cumprir a Lei 11.161, porém, pelo fato de que a língua era oferecida no contraturno, né, isso criou uma dificuldade também na contratação dos professores nesse concurso, né? E por que se criou a dificuldade? Porque a língua espanhola era oferecida no contraturno. Pelo fato de ser oferecida no contraturno, poucas pessoas haviam sido contratadas, né? Então isso também se criou uma dificuldade, inclusive para aqueles professores que tinham sido aprovados no último concurso. Então, diante desse histórico e da difícil relação da APESP com a Secretaria de Estado da Educação, até me pergunto, de fato houve diálogo com a CEE São Paulo? Eu diria que não, né? Diálogo seria se estivéssemos nas mesmas condições de interlocução. Mas essa interlocução com a Secretaria de Estado da Educação sempre se deu através de documentos oficiais, como ofícios, que demoravam para serem respondidos de 3 a 4 meses, e sempre com uma linguagem muito jurídica, muito padronizada, que não dava margem à interpretação, né? Sempre a partir de uma posição muito assumida pela Secretaria de Estado da Educação de que estava cumprindo a legislação atual naquele momento, né? E dada a dificuldade da convocação dos professores aprovados em 2013, já que houve a divulgação de aprovados, mas não a divulgação de quantas vagas seriam necessárias para os professores de espanhol, né? E também a partir do panorama da Lei 13.415, que foi uma lei que revogou a 11.161, a qual estipulava a obrigatoriedade, que pensamos então extrapolar, né? Sair um pouco desse diálogo oficial com a Secretaria de Estado da Educação e começar a articular outros espaços, né? Então a gestão de 2014 e 2016 estabeleceu primeiramente um contato com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o gabinete do deputado Carlos Gianazzi, porque primeiramente a gente gostaria de ter posições oficiais da Secretaria de Estado da Educação
a partir dos questionamentos que a APESP colocava, né? Então, tivemos uma oportunidade de conversar com o gabinete da deputada Alice Brandão e, a partir de outros movimentos que ocorriam nos outros estados, né, fizemos uma audiência pública em 2017 para pensar quais seriam as ações para mudar esse panorama do ensino de língua espanhola na rede pública estadual, né? A partir dessa discussão da audiência, tivemos aí a ideia, né, de apresentar, de protocolar um projeto de lei, o 446 de 2018, que instala a oferta de língua espanhola nos currículos de ensino médio, né, e a iniciativa da deputada Alice Brandão, que quem promulgou em 2018. Então veja que foi um processo aí que que foi disparado na audiência pública e que culminou aí no protocolo em 2018, né? Esse projeto, aqui muito rapidamente, vocês podem acessar pelo QR Code que está no marcador de página que vocês têm aí, né? Então, com o leitor de celular, vocês conseguem ter acesso não só ao texto do projeto de lei, como também à tramitação desse projeto na casa hoje, né? E o que eu gostaria de destacar nesse projeto é justamente o que nós já colocamos aqui, né? Retomar, então, a oferta da disciplina de língua espanhola, introduzida obrigatoriamente no currículo, ao lado da língua inglesa, dirigida às 3 séries do ensino médio, né? Ficará facultativa no ensino fundamental, dentro da parte diversificada do currículo, terá como carga mínima 2 horas aula, semanais de cada ano letivo, e serão ofertadas no horário regular dos sistemas de ensino, né? Então essa é a proposta do projeto de lei, né, trazendo então a questão de se pensar um ensino plurilinguístico e ao mesmo tempo trazer ao espaço do currículo a língua espanhola e não naquele espaço que sempre foi condicionado, que era o espaço ou de uma língua extracurricular, nos seus estudos de línguas, ou uma língua a ser estudada no contraturno, no horário regular, na rede básica de ensino. E seria interessante a gente pensar também a partir das justificativas em que nos apoiamos. Esse projeto, ele está baseado também num projeto que teve um êxito na Paraíba. Ele foi aprovado ano passado, em 2017, e ele passou pelas instâncias da Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador daquele estado, porém esse veto foi derrubado pelos deputados, e hoje a Assembleia, a Associação de Professores Espanhóis da Paraíba foi convocada, fiquei sabendo isso hoje, pela Secretaria de Estado de Educação a pensar o currículo do ensino de língua espanhola no ensino médio. Então, mesmo com o veto do governador, esse veto foi derrubado e agora a Secretaria está encampando essa realidade, né? E dentre essas justificativas que nos apoiamos para defender o projeto e que fazem parte do texto da lei, estão justamente a revogação da Lei 11.161, né, que já criou aí uma contextualização do ensino de língua espanhola, que não só gerou investimento de recursos federais, mas também recursos na criação de novas licenciaturas, na criação de documentos, como a Maite fez menção, as OCENs, também na criação de editais para o Programa Nacional do Livro Didático. Então, houve um investimento do Estado brasileiro para se retomar o ensino de língua espanhola, e essa lei, a 13.415, jogava tudo isso no lixo, né? Ou seja, a partir do momento em que não há mais espaço da língua espanhola, não há mais PNLD, não há mais procura por cursos de licenciaturas, ou seja, né, se desconsidera todo esse investimento, né? E também há um abandono do plurilinguismo, já colocado ali na LDB 93/94 de 96, né, em que se previa uma língua de oferta obrigatória e uma língua de oferta optativa, né? E apesar de não fazer referência ao inglês, né, o texto da Gonçalves faz referência a esse lugar metonímico
de língua estrangeira moderna ao inglês e sempre se adotou o inglês como obrigatório, né? Desde mesmo a partir da LDB. Mas com a revogação e com a alteração de artigos da LDB, a língua espanhola ficava então numa posição mais facultativa do que já era prevista na legislação anterior. Bom, então a partir dessa contextualização da dificuldade de estabelecer um diálogo da PESP com a Secretaria de Estado da Educação, né? E a partir do momento em que outros movimentos ocorridos em diversos estados brasileiros conseguiram alcançar esse objetivo, a PESP também buscou como parâmetro se apoiar e também agir conforme esses movimentos em outros estados. O primeiro que surgiu dentro desse contexto, depois da revogação da lei da 11.161, foi o movimento Fica Espanhol, que nasceu nas universidades federais do Rio Grande do Sul, né? Esse movimento ele culminou na aprovação de uma emenda constitucional, né, em que se colocava o ensino de língua espanhola como oferta obrigatória, né? Essa estratégia de uma emenda constitucional para São Paulo não se aplicaria devido ao fato de que o Rio Grande do Sul possui laços culturais e econômicos muito mais, entre aspas, evidentes, eu diria, do que São Paulo, e faz parte da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul essa articulação com a fronteira. Então foi por aí que esse movimento articulou a emenda constitucional e ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa Gaúcha, né? A emenda constitucional ela requer uma maioria qualificada, 2/3 da casa, em 2 turnos, e não passa pelo Executivo, passa somente pelo Legislativo. Então esse processo foi exitoso, apesar de que até agora não há nenhuma implementação por parte da Secretaria de Educação daquele estado para o ensino de língua espanhola. Bom, a partir então dos projetos de lei já aprovados também na Paraíba, a partir da iniciativa da Associação de Professores de Espanhol da Paraíba e também de uma iniciativa de um deputado em Rondônia, que também aprovou esse projeto, nos inspiramos então em fazer esse movimento Fica Espanhol SP, marcado por uma hashtag que facilita a sua circulação e identificação nas redes sociais diversas, né? Movimentos que hoje têm sido realizados em outros estados, como Goiás, Sergipe, que já possui uma lei e que se articulou para que a lei fosse cumprida, Fica Espanhol no Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará e Brasília, que são outros estados que têm se articulado nesse sentido, né? E não só essa criação da hashtag tem sido utilizada, como também outros movimentos mais pontuais, como o realizado no Pará, em que hoje houve uma audiência pública e amanhã haverá um ato em Recife, a partir da Associação de Professores de Espanhol de lá, de Pernambuco, também motivado por esse processo de se articular leis que tragam aí a obrigatoriedade da oferta de língua espanhola. Bom, pode passar. Então, essa movimentação da PESP, inspirada também em como as demais associações têm se mobilizado a partir dessa questão, nos inspirou então a criar esse movimento Fica Espanhol SP, que não só tem como propósito divulgar o projeto de lei, mas também de mobilizar uma memória sobre o espanhol e também de mobilizar sentidos, sejam eles discursivos, culturais, que validem porque é importante aprender uma língua estrangeira, né? Ou seja, ele tem como objetivo imediato a aprovação da lei. Mas a gente sabe que isso pode descambar em outras questões. Então, a articulação de um movimento que também pense como a língua espanhola deve ser ensinada, tem sido pautada por esse trabalho que nós temos realizado não só dentro da PS, mas também com um grupo de trabalho
que a Maite coordena e que tem atuado em diversas páginas, né? Essas páginas, elas buscam justamente dar circularidade a diversos sentidos relacionados à língua espanhola, né? E também dar visibilidade ao projeto, porque nós, nessas publicações, marcamos os nomes dos deputados com os quais a gente quer dialogar. Nesse momento, queremos dialogar com os deputados da Comissão de Educação e Cultura. Depois a Rosina e o Donizete vão explicar um pouco esse trâmite, mas nós já passamos por uma comissão, estamos numa comissão agora, e depois seguirá para uma terceira comissão, para depois ir à plenária, né? Então, há todo esse trâmite burocrático, né? E, inclusive, no uso das hashtags, nós também marcamos as redes sociais dos deputados para que ele se dê visibilidade, que eles também vejam, né, que não é apenas um projeto que quer instalar a oferta de língua espanhola. Há toda aí uma discussão por trás disso, há motivos aí que validam essa posição, certo? Pode fazer. Bom, então aqui eu faço um convite, né, para que vocês sigam as páginas, depois a gente vai abrir para o debate, vocês podem questionar algumas curiosidades, algumas coisas que vocês queiram saber dessas páginas. No Facebook vocês podem encontrar com a marcação Fica Espanhol SP. Temos páginas com conteúdos próprios, com os quais a gente dialoga. A Sendeiros Sonoros, Vozes Latinas, ela produz um conteúdo muito interessante a partir da música. Então ela tem uma pequena resenha em que se descreve ali a obra ou especificamente uma determinada música e se dá visibilidade então a esse processo que a língua não está basicamente relacionada àquilo que a gente está acostumado a ver na escola, mas também a outros processos subjetivos, né? A página El Espanhol y Yo é uma página no Facebook que tem colhido depoimentos via vídeos de pessoas que nos contam, né, o que motivou que elas aprendessem o espanhol ou que elas se submetessem a esse processo de aprendizagem de uma língua estrangeira como a língua espanhola, né? E a gente até coloca um mote ali, né, a partir do vídeo, convocando também que as demais pessoas comuniquem, comentem, curtam e também se identifiquem com esse processo, né? No Twitter temos esse canal, espanhol em português, _ io, né, só. E no Instagram fica espanhol _ SP, né? Então aqui é um exemplo de como a gente marca os deputados, né? Esse uso da hashtag, colocamos deputado e o nome do deputado, e imagino que eles têm um trabalho aí de identificação do que está sendo falado desse deputado nas redes sociais. A partir disso, eles entram em contato com o que a gente tem divulgado a partir das redes sociais que temos. Então, um exemplo dos Sendeiros Sonoros, justamente é essa, né? Uma pequena resenha, aí, e do lado uma publicação em que se comenta, então, qual é a música que está, e qual é o artista que está sendo resenhado, com um link para o YouTube, marcando aí a hashtag Fica Espanhol SP, né? Depois a gente pode mostrar mais conteúdos. Sim. Você quer que continue? Pode passar. Aqui um exemplo de como o Espanhol y Yo também tem feito as suas publicações, né? Aí pode avançar. Isso. E a Fica Espanhol no Facebook tem publicado também uma série de mapas com alguns conteúdos, algumas mensagens, né, como esta: o Brasil não precisa ser uma ilha na América Latina, ou essas com palavras que mobilizam, né, um certo saber sobre a língua espanhola, ou como essa, retomando aí que a importância de uma educação plurilingüe na rede estadual, certo? Então eu deixo aqui um convite, né? Essa mobilização, ela não é só nas redes sociais, vocês podem participar comentando, curtindo, compartilhando, divulgando aos seus contatos, mas também presencialmente, né? Está prevista que o projeto entre em pauta na Comissão de Educação e Cultura este mês, né? E a presença lá é fundamental, né? Estando presencialmente ali, os deputados vendo a nossa presença,
cartazes, né? A gente não tem direito à voz na comissão, né? Mas temos a visibilidade ali, né? Isso conta muito para que os deputados considerem esse projeto. Foi devido a essa mobilização que o projeto passou na primeira comissão, né? Então é muito importante. Lanço um convite aqui a vocês, né? Muito fácil acompanhar nossas redes sociais. Se não puderem estar presentes na sessão da Comissão de Educação e Cultura, que acontece às terças, às 12h30 da tarde, né? Vocês podem fazer esse trabalho virtual junto com a gente. E também temos espaço para que mais pessoas possam se articular com as páginas que nós temos, né? Então agradeço aqui o espaço e podemos abrir aqui depois para perguntas que vocês queiram saber sobre o movimento. Obrigado. Então agora passamos a palavra ao Donizete, né? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, boa noite, agradecer muito a oportunidade para que a gente possa vir aqui, bater um papo, conversar um pouco, né? E também expor como o projeto está andando na Pela Leste. Estou acompanhado aqui da Rosina, que trabalha comigo lá no gabinete da deputada Alice Brandão. Eu vou falar em português porque eu não tive a oportunidade de aprender espanhol na escola pública, mas eu gostaria muito de poder falar em espanhol também com vocês. Bom, depois eu vou entrar aqui pedir para o Jorge aqui para a gente dar uma acompanhada, porque acho que seria importante a gente dominar um pouco esse trâmite de como as coisas funcionam lá do ponto de vista mais técnico da LESP, né? Vou retomar aqui algumas questões que o Jorge aqui falou, né? Foi um primeiro contato com a Associação de Professores de Espanhol, a princípio ali por uma demanda muito específica, que era a questão dos professores, dos trabalhadores de educação que lecionavam em espanhol e que tinham uma dificuldade ali de ser chamado pelo concurso público, né? Então, a princípio ali uma demanda muito da categoria, né? Mas já desde o início eles colocavam essa questão da importância da língua na escola, tá? Então esse foi um primeiro contato ali que nos aproximou. Nós fizemos ali os trâmites com relação ao questionamento do governo do Estado, né? E a Secretaria de Educação de por que esses professores que já tinham sido concursados, aprovados, não tinham sido chamados, né? Então, e a gente começou a questionar tudo isso, né? E o governo com aquelas respostas bem técnicas, tal, né? Que de fato não resolviam essa situação. Mas nessa nossa discussão, aproximação, a gente foi desenvolvendo a ideia da apresentação de um projeto, um PL, né? Então, de forma muito educada, o Jorge fala que a iniciativa é da deputada Alice Brandão. Na verdade, a deputada Alice Brandão, que manda aqui um abraço a vocês, ela está saindo recentemente aí de uma licença, teve a mãe que faleceu. Então ela está retomando os trabalhos essa semana e a gente está aqui representando ela em especial. Então aqui queria trazer um abraço fraternal da nossa deputada Alice Brandão. Então, como retomando aqui, o Jorge disse que a iniciativa é do gabinete da deputada. De fato, a gente é instrumento, né? A deputada Alice Brandão, o nosso gabinete, nós somos instrumentos de uma iniciativa que é, na verdade, dos professores, dos alunos, de um coletivo que pensou, que discutiu, debateu, né? Numa audiência pública, na LESP, com a participação da deputada Alice Brandão, nós debatemos e fomos amadurecendo essa ideia desse projeto que o Jorge apresentou aqui. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a tramitação do projeto, né? Então, quando você tem uma apresentação de um projeto de lei, ele tem uma formalização, né? Então você tem que ter uma espera, apresentar, tem que ter 5... Pode entrar na tramitação aqui, ó. Então, depois da audiência pública, depois que nós fizemos um protocolo, e eu queria falar um pouquinho desse protocolo. Porque quando você faz um protocolo de um projeto,
Você vai lá no relógio, que nós chamamos, tem uma mesa, né? Tem um cara que fica com um relógio, você vai lá e faz o protocolo, o deputado assina em 3 vias, tal. Você vai lá, vai um assessor, vai o estagiário, sei lá, qualquer um vai lá com um ofício, faz o protocolo e esse documento já começa a tramitar na LESP. O que nós fizemos desde o início da discussão do projeto até o seu protocolo foi dar ao projeto uma tinta política. Então nós fizemos um protocolo, né, com a presença do consulado da Argentina, do consulado da Espanha, do consulado do México, de professores, da associação. Enfim, nós fizemos uma ação política ao apresentar o projeto. Não era simplesmente uma formalidade. A nossa ideia nunca foi essa, de fazer simplesmente dar uma formalidade ao projeto, né? Então, o projeto aqui entrou nas comissões, né? Então, sabe que todo dia tem uma movimentação, né? Então, logo de início ali, o deputado Janazzi foi como membro também lá em cima, né? É membro também da comissão, né? E ele... Em novembro ele saiu da Comissão de Constituição e Justiça e foi para a Comissão de Educação. Né? A relatoria não foi do Janazzi, foi um outro deputado. Na primeira comissão, quando o projeto entra, é nomeado um deputado, membro da comissão, são 11 deputados. A primeira comissão que entra o projeto, só para entrar no trâmite aqui, é a Comissão de Constituição e Justiça. Se o projeto não tiver voto suficiente ali, ele já morre ali mesmo. Então ele tem que estar, do ponto de vista constitucional, bem formalizado e do ponto de vista da redação também bem formalizado. Então nós vencemos uma batalha importante, que era essa Comissão de Constituição e Justiça, mas por conta também de uma ação que foi ali conjunta com a associação. Eles visitaram os deputados, né, e no dia que o projeto ia entrar em votação, na comissão, eles estavam lá presentes e a partir daí o projeto passou pela primeira comissão. É aprovado por maioria dos deputados. Nós precisamos ter, as comissões são formadas por 11 deputados, nós temos que ter 6 do projeto, né? Então agora o projeto está na comissão, que é a segunda comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Foi nomeado um relator, que é o deputado professor Kenny. Ele está com esse projeto ainda, né? Ele está distribuído para ele, o último trâmite ali, ó, está lá, né? Ó, distribuído ao deputado professor Kenny, está com ele. Então esse projeto vai ter um parecer dele, o favorável ou contra, e geralmente o parecer do deputado tem um peso importante, porque na comissão os deputados podem votar favorável ou contrário ao parecer. Geralmente o deputado não quer confusão, então o relator for contra, eu sou contra também. Não quer confusão e não quer em grande parte comprometimento, né? Se depois não sei se vocês correram os olhos, né, ali na Comissão de Educação, né? A Comissão de Educação dessa nova legislatura tem nomes como Valéria Bolsonaro, tem nomes como Daniel, que é um garoto bastante novo aí, do Partido Novo, inclusive, né? Foi eleito com uma proposta, ele é membro da comissão, da comissão que investiga a CPI das universidades públicas. Não sei se alguém aqui acompanha, mas se presenciar ali um pouco da fala dele, né? Esse discurso do Estado mínimo, que, enfim, não preciso dizer como é o discurso do Novo, né? Então, é uma comissão que não tem uma tranquilidade da nossa parte, que poderia passar apenas pela questão do mérito que o projeto tem. O projeto diz o seguinte: para ter ensino da língua espanhola, no ensino médio, na rede no currículo do Estado de São Paulo, né? Diferente de outra iniciativa do projeto de lei 719 de 2018,
que foi que é do, não vou lembrar o nome do deputado agora, foi juntado ao nosso projeto. Esse projeto também versa sobre ensino de língua espanhola na rede pública do Estado, inclusive do ensino básico ao ensino médio, só que de forma facultativa. Então o projeto foi anexado ao nosso, mas o nosso tem prioridade, primeiro porque ele é mais antigo. Então o nosso projeto está na frente dele. Então, o dele foi anexado ao nosso projeto. O nosso projeto tem ali prioridade nisso. Mas também não deixa de ser um entrave, porque o projeto dele diz o seguinte, que pode ter de forma facultativa, escolha do aluno, enfim, naqueles modos que a lei ali pode ter, se tiver espaço, se tiver disponibilidade, se tiver professor, e se não chover também no dia da aula, né? Enfim, são tantas circunstâncias que podem colocar no projeto que acaba dizendo que não faz, né? Então, nós achamos que, a nossa opinião é que o projeto construído aqui com a associação, com os professores, com a discussão, com os alunos, ele tem uma ação política muito mais abrangente, né? É isso que nós defendemos. Então, o que a gente estamos aqui conversando com vocês, né? Que nós, na verdade, o projeto ainda está no meio do caminho, né? Nós sabemos de toda a dificuldade que o projeto tem. Mesmo ele sendo aprovado na comissão, depois tem uma próxima comissão de finanças e orçamento, depois ele vai para a pauta e ele pode entrar em votação. Tudo isso são decisões políticas. Não é uma conta de 2 mais 2 é 4. É uma conta de pressão, é uma conta de articulação. Porque mesmo depois que ele passar por todas as comissões, ele vai para a ordem do dia e quem determina se ele entra ou não para a votação é o presidente da LESP, que hoje é o Cauê Macris. Então quem determina o que vai votar no dia é o presidente. Então tudo isso demanda uma articulação muito grande da nossa parte. Nós estamos dispostos a fazer isso, achamos que esse é o caminho. É uma luta dura, mas é uma luta que pode ser superada, a exemplo de que fizeram outros estados. Inclusive o exemplo da Paraíba, não foi que o governador vetou, mas como a nossa Constituição diz que quem faz as leis ainda é, segundo a nossa Constituição, é o Poder Legislativo, mesmo que o Poder Executivo vete, a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo, tem poder de derrubar o veto. Porque quem faz as leis no Brasil ainda é o Poder Legislativo. Ainda é. Nós vivemos ainda uma república, até então. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos nos apropriar dessa nossa realidade, dessa nossa luta e não abrir mão dela. Não abrir mão dela, porque por mais que possa ter alguma dificuldade, e são muitas, né, nós temos que ir até a última fronteira da luta. Porque, de fato, a gente pode superar algumas dificuldades e ter o projeto sendo aprovado, e sendo aprovado, virar lei, né? E, evidentemente, a lei no Brasil, nem sempre todas são cumpridas, mas também é um outro patamar de luta. É a exigência do cumprimento da lei. São outras. A vida nunca foi fácil para a gente. Então, o que eu fiz aqui, a nossa vinda aqui é mais para disponibilizar nosso gabinete, disponibilizar a nossa ação, né? Dizer que esse trâmite está em curso, né? E que nós precisamos nos apropriar dele, fazer pressão aos deputados, conversar, né? Mas de forma muito rápida, muito técnica, é isso. Achei bastante interessante todas as informações colocadas aqui, essa questão histórica, política, é importante a gente ter noção de onde nós estamos pisando. Eu vou terminar aqui a minha fala, abrindo aqui para vocês depois perguntarem se tem alguma pergunta, né? Quando eu era muito jovem faz tempo, tinha um grupo muito conhecido do MPB, né, os Secos e Molhados, e bem interpretado como o Mato Grosso, uma parte de uma música deles, eles diziam que os ventos do norte não movem moinho, né? Então a gente precisa saber muito bem o que a gente vai enfrentar pela frente. É isso.
especialmente a presença. Obrigada. Bom, primeiro boa noite a todos e todas aqui. Queria aqui, em nome da deputada Leci Brandão, agradecer o convite do Jorge, da associação, para a gente dialogar aqui um pouquinho sobre esses ritos, né, desse processo do que é uma apresentação no projeto de lei. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte: acho que nós estamos aqui no espaço de uma universidade e dizer que não existe democracia sem educação. Acho que essa é a questão básica de qualquer país que queira se desenvolver, que queira ser grande, né? Então, pensar que todos vocês, não sei se são todos estudantes, têm o privilégio de estar numa universidade pública, né? Onde, infelizmente, ainda o acesso para a grande maioria da população ainda é muito pequeno. Mas a gente tem que continuar acreditando que a educação é a base de tudo. E dizer que esses ritos que o Doni colocou nos faz dizer o seguinte, somente falei isso para o Jorge quando eu cheguei aqui: precisamos de estar muito unidos, fortes, para poder passar por todos esses processos, principalmente numa casa legislativa como a nossa, que temos aqui no estado de São Paulo, seja ela municipal, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela federal, é bastante difícil num processo hoje que a gente está vivendo de muitas retiradas de direitos, né? Então, fazer com que aquilo que o Jorge colocou, a gente vai ter que ter muita pressão nessas casas legislativas para que a gente possa aprovar leis como essa, que são importantes para a sociedade. Então, como o Doni colocou, passou já pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, agora está na Comissão de Educação e Cultura, na qual a deputada faz parte, e depois passa pela Comissão de Finanças. São 3 comissões bastante difíceis, que vai exigir muito a presença não só da associação, como de todos os outros que estão juntos para que esse projeto seja aprovado. E para além disso, quando se passa por todo esse processo de rito, mesmo quando ela vai para plenário, vai exigir isso, que vocês estejam ali batendo na porta dos deputados que estão juntos na comissão, ou os mesmos que não estão, para convencê-los ou ganhá-los para essa luta. E quando chega mesmo no plenário, também vai exigir de vocês também uma pressão, uma organização bastante forte para isso. Porque hoje a maioria dos projetos de leis, ou a maioria das leis que são aprovadas naquela casa, são do executivo. E são projetos que estão aí para a questão das privatizações, são projetos que realmente não dialogam com as nossas necessidades, né, na sociedade. E como o Jorge colocou, acho que não pode ser uma questão facultativa, né, este projeto. Acho que tem que ser obrigacional, porque tudo aquilo que é facultativo fica por determinação daquele que está legislando. E aí a gente tem que sempre olhar isso. E a gente pega como exemplo a Lei 10.649, que é a história da África, né, que é uma lei que foi aprovada, uma luta do movimento negro muito forte para que a gente tenha essa lei. Mas por ela ser facultativa, ela não ser obrigatória, o Estado acha o seguinte: nós não temos professores, nós não temos livros, nós não temos dinheiro, que é isso, né, que a Maitê colocou, retirada de recursos para as questões específicas, e por isso não se aplica a lei. Então a gente tem que ver o seguinte: é muita pressão realmente que a gente tem que fazer para que o processo da aprovação desse projeto e depois também o processo de aplicação da mesma quando aprovado. Então a gente vai saber que aqui é unidade e luta, sempre que a gente vai ter que fazer, porque nós estamos passando por um processo muito difícil e vai exigir que cada vez mais a gente tenha consciência dos nossos direitos. Acho que foi isso tudo que o professor aqui colocou. Não é uma situação que a gente está vendo só no Brasil,
nós estamos vivendo também na América Latina e uma parte da Europa. Então, assim, nós temos que olhar para o que nós estamos vivenciando no mundo nos últimos tempos. Mas dizer que a deputada Alice Brandão é uma dessas deputadas, como tem também outros parlamentares, né, comprometidos com a questão da educação, com a questão das mulheres, com a luta racial, com a luta dos trabalhadores, e dizer que nós estamos à disposição de vocês, porque, como disse o Doni, nós estamos ali, de fato, com um mandato que foi aprovado, né, que foi pelo povo. Então, o nosso papel ali é justamente atender às necessidades da sociedade. Então, eu queria aqui agradecer em nome da deputada, estamos à disposição, viu, Jorge, Maitê, e dizer que sigamos em luta e fazer um convite para amanhã, dia 13, no MASP, a partir das 13 horas, e viva a juventude. Obrigada. Muito bem lembrado, hoje é 12 de agosto, amanhã é dia 13, e temos aí um compromisso de luta bem concreto, né? Bom, gente, vamos então, eu acho que é um momento que podemos abrir para comentários, para perguntas, para observações. Talvez em outro momento a gente possa dizer um pouco mais o que estamos fazendo nessas páginas. Estamos juntando arquivos de memória, de discursos sobre essa língua, né? Mas me parece que agora é o momento de tentar abrir a interlocução já mais claramente com vocês participando, perguntando, comentando. Temos o microfone aqui à disposição. Deni, você pode nos ajudar com isso, para animar o pessoal? Já temos uma pessoa lá. Você Pode vir. Não chega. Não chega, não, mas... Mas ela pode. Boa noite, gente. Na verdade, são dois questionamentos que eu queria fazer. Se a gente já tem um panorama nessa comissão de educação, de quem já está assim, em concordância com o projeto, ou se não, ainda não. E de que forma assim, prática a gente poderia, aqui enquanto alunos da graduação, da licenciatura em espanhol, ajudar nessa mobilização pela aprovação desse projeto, para além das redes sociais, assim, de forma mais prática, além de, claro, amanhã levar essa bandeira também, amanhã no nosso ato, no nosso dia de defesa da educação pública, né, que é um dia bem importante amanhã. Acho que a gente pode, inclusive, levar essa pauta para as ruas, mas de que forma a gente poderia, enfim, contribuir? Acho que é isso. Obrigada. Primeiro vamos responder ou vamos... Acho melhor responder. É melhor responder, né? É melhor responder. Talvez juntar várias perguntas, porque senão vai levar muito tempo. Pode ser. Eu juntar. Eu vou. Tomara, Adriana. Tomara. Nós vamos fazer bloco de 10 pessoas. Tá? Acho que 3 perguntas, acho que é bom, né? Podem não ser perguntas, também podem ser opiniões. Sim, só. Buenas noches, todos. Olá. Meu nome é Ayrton Ribeiro, eu estou fazendo doutorado aqui no Programa de Integração da América Latina, na linha de Comunicação e Cultura. E o projeto de lei é muito caro para mim, tanto do âmbito pessoal como do acadêmico, porque o tema da minha tese é Diplomacia Cultural da Espanha no Brasil, iniciando em 1998, quando é a abertura do primeiro Instituto Cervantes, até 2008, quando começa a crise econômica na Espanha. E eu gostei muito da fala da professora Maite, todo esse recorrido pela história, dos trâmites, das tentativas de implementação do espanhol no ensino público brasileiro. Eu descobri, através da Conselheria da Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, que de 58 até 2001 foram 15 projetos de leis no âmbito federal, todos foram arquivados, até a chegada desse projeto de 2001. E tem muitos dados aqui nesse livro, o Ensino do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro, da Conselheria da Educação da Embaixada da Espanha,
Os meus dados que eu tenho aqui são de 2008, mas uma grande preocupação que a gente escuta no âmbito da implantação da lei do espanhol em vários estados é a falta de recursos de professores formados em regiões do norte, por exemplo, né? E o dado interessante que eu achei aqui para o estado de São Paulo é que 60% dos professores espanhóis estariam aqui no estado de São Paulo. Então, caso houvesse esse argumento em contra em alguma das comissões, a gente teria um argumento a favor, né, da implantação da lei aqui. Fora que dos centros de línguas, são 66 centros de estudos de línguas modernas por todo o estado de São Paulo, em 60 municípios, 40 mil alunos de espanhol matriculados nesses centros de línguas, ou seja, a demanda existe, né? É uma língua falada por mais de 500 milhões de habitantes no mundo inteiro, uma das 5 línguas oficiais da ONU. A Espanha é o segundo maior investidor econômico no Brasil, com empresas como Santander, Telefônica, Mafre. Então, existe uma demanda do mercado, da população brasileira no estado de São Paulo, sim, pela língua, e existem recursos para ela ser implementada, e existem aqui a Espanha, vocês levaram o cônsul da Espanha, do México e da Argentina, né? Eles estão super dispostos, também eu entrevistei um deles agora para a minha tese, em apoiar com estatísticas do INEP, da Secretaria de Educação, com dados de números de estudantes, professores, livros didáticos, etc. Queria mais fazer essa colocação mesmo, dizer que eu estou totalmente à disposição de ajudar no que for preciso e estamos atentos aí para a votação na Comissão de Educação. Obrigado. Obrigado. Mais uma pergunta ou uma colocação? Oi, boa noite. Meu nome é Beatriz. Eu não sei se você lembra de mim, Jorge. Eu te entrevistei para o meu TGI, que o meu TGI em 2017, que eu fiz aqui na Letras, foi sobre a lei do espanhol. E eu conversei com vários professores, tanto da rede municipal, quanto da federal, quanto da particular, para fazer um panorama de como estava sendo a implementação da lei do espanhol, que caiu em 2017. E eu lembro que eu conversei com você, não sei se você lembra, a gente foi no Frei Caneca. E você fez várias colocações que eu coloquei na minha pesquisa, e eu queria saber o que vocês, todo mundo na verdade, pensa. Qual seria a real diferença da lei 11.000 para essa lei? Porque a minha pesquisa, no final, ela ficou intitulada Um Futuro Incerto. Porque, na verdade, com a revogação da lei, estava todo mundo não sabendo o que ia acontecer. Então, até porque na minha pesquisa eu defendi a ideia de que ela não vingou. Porque ainda que faltava professor, concurso não foi chamado, as escolas particulares são empresas, enfim, toda essa questão. Então, eu queria saber mais ou menos o que você acha que poderia ser de diferente da lei que teve mais de 5 anos, né, para ser implementada, porque ela foi de 2005 e caiu em 2017, o que poderia ser diferente? Acho que a gente podia responder essas e depois... Panorama da comissão. Panorama da comissão, pode deixar com vocês. Nós fizemos um corpo a corpo. Foi a colega que perguntou? Isso. Fizemos um corpo a corpo ali, o pessoal da associação, né, visitou todos os deputados e deputadas da comissão. Nesse panorama, nós podemos dizer que, a princípio, o posicionamento foi positivo a nosso favor. Pelo menos até o momento ali, nós sentimos que a declaração ali, de pegar no corredor, tem um projeto aqui, somos favoráveis. Então, isso é importante, porque já houve uma fala dos deputados e deputadas, mesmo aqueles que não têm uma identificação do ponto de vista maior com a gente ali, mas com o projeto ele não teve muita rejeição, né? Alguns já inicialmente já falaram, não se aplica, não vai dar, tá? Mas é uma minoria, dois na verdade, dois. Então, de 11, 2. Mas isso ainda é muito incerto, porque o deputado ali, vou ser muito claro com vocês aqui, ali o governo aperta um botão na mesa ali, e os deputados governistas eles seguem o que o botão disse, que é para fazer.
Então é muito isso, né? Você está ali na comissão, se tiver uma orientação para votar contrário, ou não dá quórum, ele se levanta e vai embora. Levanta e vai embora no meio da comissão. Então o que a gente pode fazer? Eu acho que as redes ocupam um papel importante hoje, acho que é importante isso, mas ele não é único. Acho que manter fazer essa pressão na rede, mandar para os gabinetes dos deputados e-mails, entrar na página deles, dizer, o senhor disse que é favorável ao projeto, então eu estou contando com o seu apoio lá na comissão e depois aprovado no plenário. Manter isso. E não falando como Temer, né, manter isso. Mas fazer essa pressão, manter essa pressão, acho que vale a pena. Né? E no dia da votação, estar presente lá no dia da votação. Porque o deputado, quando ele vê pessoas, vê gente lá olhando para a cara deles e lá, pique espanhol, pelo projeto, isso tem peso. De verdade tem peso. Por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela é professora. Professor Kenny, que é o relator, é professor. Então você pega na base da pessoa. Na base... Você é professor, você é contra o ensino da lei espanhol? Né? Eu acho que isso é importante. Voy a aprovechar un poquito lo que estás diciendo, don Vicente, porque me parece importante entonces cómo estableceríamos el vínculo con ustedes en el caso de que puedan participar un martes a las 2:30 de la tarde, ir a la LESPI, ¿no? Y estar presente, haciendo presión. Entonces, hoy pensamos... ¿Cómo? Con un botoncito. Con un botoncito. Pero justamente lo que pensábamos hoy a la mañana es que parece que funcionó muy bien, les llegó a ustedes el aviso de la plenaria de hoy a través de la sección de alumnos, ¿no? Entonces, por un lado puede llegar, pero la otra vía puede ser que ustedes empiecen a curtir, compartilear, hacer circular todo lo que ocurre en FICA Español San Pablo. Yo la voy a ir abriendo ahora, no vamos a perder tiempo. ¿Conocen la página? Entonces, vean que hay una gran cantidad de elementos ahí, de materiales que se están haciendo circular, porque la idea es que esto no termine en la votación o no de la ley, del proyecto, aunque eso sea muy importante. Lo que estamos tratando de colocar es algo más a largo plazo y es una cuestión que tiene que ver de alguna manera con hacer intervenciones sobre los discursos o en el plano de los discursos sobre esa lengua a largo plazo. Entonces, si ustedes entran en la página van a ver que jugamos con algunos enunciados que están en la memoria del brasileño, por ejemplo, si es la segunda lengua en el mundo, si es la más hablada, la más presente en la internet, todo eso de alguna manera lo dejamos un poco de lado porque en el Cono Sur tendríamos otras razones, nuestras razones para defender esa lengua. Entonces es como que la resignificamos. Entren en la página, más que explicarlo, creo que es eso lo que vale la pena. Entonces puede ser por esas dos vías que ustedes se enteren de cuándo va a ser la votación. Además de eso, voy a aprovechar la pregunta que no me acuerdo quién hizo, la primera persona, que preguntaba cómo podemos ayudar concretamente. Bueno, además de hacer todo eso que acabamos de decir, vamos a hacer circular vía la sección de alumnos el contacto, el link, el enlace del GT Relaciones entre Lenguas, que se reúne una vez por mes, un sábado, en una escuela del municipio, o en el Instituto Federal, o en esta universidad, o a veces lo hemos hecho también en la Unifesp. Hoy estamos aquí con que el GT está constituido por docentes de algunas universidades, por alumnos de la licenciatura de aquí, de la Unifespi, de la USPI, y también por profesores del Estado. Hoy tenemos aquí presente a Gislaini, que es una profesora de la red municipal. ¿tá? Entonces, en ese GT es donde trabajamos y vamos produciendo materiales. En ese caso,
tú eres alumna, ¿no es cierto? Entonces te va a llegar por la sección de alumnos, porque ya esta mañana también nos preguntaron. Entonces me parece que es eso. Las outras perguntas, Jorge. Desculpa o seu nome? Ailton. Como a Maite colocou, alguns desses discursos são sabidos, né? A gente parte deles para ressignificar outros discursos, para dar visibilidade à causa, né? Mas os dados, eu imagino que serão muito úteis, os dados econômicos e também o quanto de professores e estudantes se dedicam ao ensino de língua espanhola para a comissão seguinte, que é a de finanças, né? Inclusive há também professores que já fazem parte do Estado, a gente está fazendo esse levantamento, né? Que já dão aula nos CELS, ou mesmo que foram contratados nesse último concurso de 2013, né? Não foram muitos, mas alguns foram, né, para justamente aí fazer embate a essa questão. Olha, há aí uma demanda, há também um corpo docente formado, né, e que poderia se fazer cumprir uma lei dessa envergadura, né, certo? Bom, a Beatriz colocou uma questão que aí quem lança aqui a mesa, né, que sente a vontade a comentar sobre a real diferença entre a lei 11.161 e a 446 de 2018, eu diria assim que seria justamente essa participação da comunidade na discussão da lei, né? Que foi que não aconteceu na 11.161, uma lei que veio de cima, que dava um prazo, né? E que cada estado tinha suas condições específicas para o seu cumprimento, e que aqui em São Paulo, por exemplo, se deu num viés quase que obrigatório, ou seja, temos que cumprir a lei e vamos cumprir no último prazo possível. A lei era agosto de 2015, a lei era agosto de 2005, em agosto de 2010 o Estado de São Paulo faz um decreto que regularizaria aí o ensino de língua espanhola na rede pública, né? Então vejo que a 446 de 2018, né, tem sido um esforço da sociedade, da comunidade acadêmica, lembrando que foi um movimento que também aconteceu em outros estados, né? Não aconteceu só aqui em São Paulo, e eu acho que esse envolvimento traz aí uma identidade à lei que eu diria que daria condições de ser articulada melhor do que a 11.161. Eu estou falando a partir do meu lugar, né? Eu creio que também é uma diferença importante no conteúdo da lei. A lei 11.161 estabelecia oferta obrigatória com matrícula para o aluno. O texto deste projeto de lei estabelece a obrigatoriedade. Sí, y creo que en el sentido de lo que decía Jorge, nunca se trabajó, no se sensibilizó, no hubo discusiones alrededor de la ley 11.161. Quedó muy en ese lugar de ley, digamos. Lo que estamos iniciando aquí son movimientos donde toman la voz la sociedad civil, ¿no es cierto? No solamente el Estado, sino la sociedad civil, y se puede de alguna manera pensar esa lengua de otro modo con toda esta discusión instalada. No sé si hay otra pregunta, sino mientras van pensando, les queríamos mostrar, por ejemplo, cómo estamos... Tinha uma pergunta. Tá. O espanhol tem que ficar, porque ele abre um grande leque de oportunidades. Bueno, além disso, ele abrange... Estamos... Desculpa. No. É que me veio em mente, não sei se fica evidente para todo mundo, né, mas concorde ou não com o que acontece na Venezuela, a gente tem um número insano, né, de imigrantes que vêm para o Brasil, e claro que eles não chegam a São Paulo, mas São Paulo transformar isso em uma lei, obrigatoriedade da escola, inclui, né, todas essas crianças, por exemplo, e adultos que vêm para esse país, né, porque, como ela falou, a exemplo das pessoas que moram na fronteira do Rio Grande do Sul, eu tenho amigos que falam desde criança português e espanhol, e eles não sabem bem se são uruguaios ou se são brasileiros, por exemplo. E eles estudam as duas línguas, e quando se tem a obrigatoriedade de estudar as duas em uma fronteira, por exemplo, você inclui, né, as duas comunidades, você integra elas. E aí,
tem toda essa comunidade venezuelana chegando ao Brasil, né? E claro que é evidente a necessidade de incluir essas pessoas, né? Porque se elas não tiverem o espanhol na escola, elas vão se transformar em guetos. É uma realidade. Elas vão ser excluídas socialmente entre hispanohablantes e ser excluídas de uma possível escola que na verdade não inclui elas, né? Elas chegam aqui falando um idioma, elas já têm uma cultura, e a possibilidade de obrigatoriedade na escola do espanhol é uma necessidade insana para essas pessoas, né? É importantísimo. Es que ahí se plantea otro problema, digamos, y que las escuelas municipales han resuelto muy bien. Por ejemplo, la de París, la que está enfrente de la Plaza Cantuta. Es decir, ahí lo que necesitas es tener profesores, docentes muy sensibilizados para trabajar con un chico que sabe otra lengua. Claro que la presencia del español como obligatoria ayuda mucho, pero lo que necesitas es todo un trabajo que ya se está haciendo. Si vas a esa escuela vas a encontrar que están todas las lenguas presentes, el nombre del baño está en árabe, está en francés, está en español, es decir, ya hay toda una sensibilización en ese sentido. Creo que en las escuelas del Estado no de la misma manera. Perdóname que te contesté así porque me suscitó... Claro, necessário, porque a gente está discutindo isso, né, e a gente nem sabe claro. Quanto se discute o ensino para essas pessoas que estão vindo para cá. Isso não é publicizado. A gente não sabe qual é a realidade delas. Claro, uno de los enunciados que estamos haciendo circular, si entras en la página, es São Paulo, históricamente cosmopolita, exige una escuela plurilingüe, ¿no? Por ejemplo. Y hay una especial con los bolivianos, de fuerte presencia. Ese también es del Instituto Federal de Susana, bueno, los escuchamos, le damos la voz a ellos. Hola, me llamo Larissa. Hola, mi nombre es Laura. Nosotros somos alumnos del Instituto Federal de Susana. Vivimos en continente donde solamente nosotros hablamos español. Por eso, el español es muy importante. Hacemos técnico en administración. La lengua española es muy importante para la comunicación universal. Además de aprendernos sobre las cuestiones de la lengua, nosotros aprendemos sobre las cuestiones de la vida y de la historia de la América Latina. Por eso, el español es muy importante. Ese es un sentido que se le da mucho al español, que es una lengua a través de la cual nos conoceríamos como brasileños. Me incluyo ahora como brasileño, con ese sotaque, ¿no? Y para que vean, no podemos mostrar el tuyo, Gislaine, porque no sale bien acá. Teníamos... Pero también, de nuevo, tenemos acá uno que es el del espanhol e yo. Eu resolvi fazer o curso de espanhol porque uma prima tinha anunciado que o Celso, na escola, o Pedro Casemiro, tinha curso de línguas e que ela estava fazendo espanhol. E aí eu já sabia que eu não queria fazer inglês. E aí eu pensei, eu faria espanhol. Daí fui, me matriculei e fui para as aulas de língua gostando do que eu ouvia. Sabe a sonoridade, aquele negócio cantado, fininho, bonitinho, assim. Ou então, um bruto que não te assusta, eu não sei o que era. Bueno, es en esas varias líneas, digamos, que estamos trabajando. Sí, interesante. No sé si quieren comentar algo, si quieren... ¿Podemos contar con ustedes? Sim. Eu acompanho as redes sociais, né? A gente vai fazer toda a divulgação de quando o projeto vai entrar em pauta na Comissão de Educação e Cultura. E também os conteúdos estão ali disponíveis para que vocês possam comentar, compartilhar, não só no Facebook, como no Instagram também, certo? Y por el message pueden entrar en contacto y decir que tienen algún material que quieren publicar. Sí, es decir, el contacto está instalado. Licença, boa noite para todo mundo.
É uma dúvida bem rapidinha. Eu procurei no Instagram a página dos Sendeiros Sonoros, mas eu não encontrei. Ah, Sendeiros Sonoros não tem página no Instagram. Ah, eu tinha entendido que era no Instagram. É o Fica Espanhol que tem. Mas tem no Facebook e a gente compartilha os conteúdos da Sendeiros Sonoros na conta do Instagram do Fica Espanhol. E o El Espanhol e eu também é pelo Facebook? Também pelo Facebook. Ah, legal. Compartilhamos também conteúdo no Instagram, mas sempre pela conta Fica Espanhol SP. Legal. Era isso. Duas hashtags, Sendeiros Sonoros e Sendeiros Sonoros, então não tem nada a ver isso. A página é essa, Sendeiros Sonoros Vozes Latinas, nome da página no Facebook. Só Facebook. Não, aqui no Instagram tem duas hashtags, então não tem nada a ver. Não, mas eu acho que não tem nada a ver. Não, a gente não tem usado Sendeiros Sonoros como hashtag. Somente Fica Espanhol SP. ¿Todos tienen su marcador? ¿Sí? Sí. Ah, no, es verdad. Después lo retiran entonces. Shirley. Mais uma pergunta. Acércate mejor. Bueno. Bom, por causa do microfone da gravação. Vou falar como professora da rede pública. Sou professora há 15 anos, já lecionei no Estado, agora eu estou na Prefeitura. Também dei aula no Centro de Línguas e quando fala de ensinar espanhol, eu encaro como garantir um direito ao estudante, assim, possibilidades, caminhos diferentes que ele pode conhecer, prosseguir, mudar, né? Assim, esse contato, o impacto que tem na vida de um adolescente, que a gente viu as meninas falando aqui, é incrível, porque você nega o direito dele sequer conhecer que existe isso, né? O espanhol apresenta uma gama, uma paleta de cores, quando a gente fala de língua espanhola, né? Para mim, a própria história marcou e marca até hoje. Acho que se você tivesse tido a oportunidade de aprender espanhol hoje, esse seu lugar também de fala teria, né, um outro matiz, um outro contexto também. Então, reconhecer, levar isso para a discussão, que é um direito, garantir um direito. Já foi colocado isso. Eu dei aula nesse período no Estado, no contraturno. A gente enfrentava outras questões porque os alunos tinham que trabalhar. Começavam a ingressar em cursos no contraturno e deixavam, né, o espanhol. Mas não é porque eles não quisessem estudar espanhol, né? Então tem que ser colocado em pauta e colocar como direito mesmo, garantir, né? Que isso pode sim pode transformar a vida desse menino, dessa menina, pode ser levar para outros caminhos, né? O espanhol pode ser esse trampolim para outros lugares. Eu acho que é importante dizer como professor. Eu acho que nesse caso. Olha, vimos o depoimento dela muito breve, mas sai distorcida a imagem aqui. Ela está com um 4, que é um tipo de violão, né? Sei lá como dizer, um instrumento de cordas, mas pelo menos vocês vão ouvir o que ela diz. Foi a primeira publicação dele em espanhol. Eu acho assim, que eu tentei recuperar a conversa que nós tivemos, né, lá no Instituto. Sim. E nunca é a mesma coisa, gente. Aquele filme que era a história da afetividade com a língua, porque eu acho que o espanhol me trouxe isso. Eu acho que eu entrei pela música, gente. Desde o começo, é assim que... Ela falava de caminhos e de leques. Mahara? Convidar o pessoal a fazer um vídeo, gente. Inspirados nesses vídeos que apareceram. Se vocês quiserem fazer e mandar pela página, vai ser incrível. Vai ajudar bastante. E vai ser legal. Certo? Então, terminamos por aqui? Um complemento da ideia da colega do vídeo. Além de mim, mais alguns colegas também aprenderam espanhol através do Centro de Estudos de Língua pelo ensino público. Então é legal a gente contar um pouco do nosso relato, do acesso a esse idioma, do acesso a essa cultura, da língua como transformação. A gente tem muito para compartilhar e para colaborar também com esse projeto de lei. Então acho que a gente pode reunir essa galera e coletar depoimentos e começar a divulgar nas redes.
É isso que precisamos. A gente que se formou no Centro de Línguas junto com o ensino médio, eu, por exemplo, moro numa zona periférica, na Zona Norte, e o curso de línguas de espanhol, principalmente no Centro de Línguas, deu muitas direções pra gente, assim. Metade da turma hoje está inserida em algum curso de letras e também tem ênfase em espanhol, assim. Era uma turma de 30 alunos, 15, 7, 8 estão fazendo letras. E é impressionante como impactou a gente, assim, como norte para linha de estudo e também da música. Tem colegas que fizeram espanhol comigo e hoje compõem e lançam materiais em espanhol. Então é transformador realmente. Acho que é importante todo mundo se animar, ainda que seja uma contribuição singela, é importante a gente começar esse caminho, da gente realmente reconhecer o lugar do espanhol na nossa trajetória. As histórias dos centros de línguas são realmente incríveis. Eu trabalhei nos centros de línguas e realmente encontrei vários alunos, ex-alunos meus dos centros de línguas aqui na Letras mesmo. É como se houvesse um redirecionamento, como se houvesse uma abertura de horizonte muito interessante. E eu acho que a gente precisa compartilhar essas histórias, senão fica restrita a história de cada um. E agora eu acho que é o melhor momento para a gente fazer isso. Se não for um vídeo, que seja um cartaz também funciona bem, com uma foto, alguma coisa, que a gente possa ir pensando juntos, enfim. E contem com a gente, com os professores, para auxiliar de algum modo, e a gente também vai pensar em coisas. Isso. É isso, acho que é importante, porque tem coisas que realmente, elas são minhas alunas, eu não sabia que elas tinham estudado no Centro de Línguas, né? Enfim, mas é isso, a gente não consegue compartilhar tudo durante a aula, por isso que é importante a gente ter outros espaços. Bom, muito obrigada pela participação de todos e todas, e estamos em contato e estamos na luta, especialmente amanhã.